Irmãos, mesmo assentados, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, onde estarei lendo do versículo 57 ao versículo 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. Assim diz a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar, irmãos, pedindo a orientação do Senhor, para que venhamos compreender a sua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez e a ti oramos diante da tua santa palavra, reconhecendo o quão necessitamos dela para sermos instruídos, exortados, edificados, mas isso só é possível com a intervenção do teu Santo Espírito, pois sabemos, reconhecemos o quão pequeno, quão falho, quão insuficientes nós somos, não só para compreendê-las, mas muito mais para aplicá-la ao nosso coração. Que o Senhor, segundo o teu Santo Espírito, assim faça-nos nessa noite, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ministério de Jesus, ao contrário de que alguém possa pensar devido às dificuldades impostas e às rejeições, tenha sido um ministério em que poucos seguiam a Jesus, nós vemos que por onde Jesus passou, multidões o seguiam. Alguns os seguiam com a compreensão correta de ver nele o Messias, aquele a quem teriam os seus pecados perdoados, aquele a quem no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16, diz: O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mas muitos o seguiam pelo que viam e ouviam o que Jesus operara no meio daquela multidão, como sinais, prodígios, curas, libertações demoníacas e tantos outros milagres, de modo que vinha gente de vários lugares. Vinha gente de cidades circunvizinhas e lugares longínquos para
ouvir o Mestre, não só os seus ensinamentos, mas também pela necessidade de cura e ver o que era dito, de modo que isso despertou um certo ciúme por parte de muitos religiosos, e assim também como por Herodes, de modo que nesse contexto havia um questionamento: quem é esse? Será Elias? Será João Batista? Até porque há poucos dias João Batista havia sido morto, decapitado por ordem de Herodes. E quando ouviam que certo homem chamado Jesus operava sinais, curas, libertações, havia esse questionamento: quem é esse? De modo que é justamente nesse contexto que Jesus, ele não surpreendia só as multidões, mas também surpreendia aqueles que de forma bem pessoal tiveram a oportunidade de conversar com Jesus, como Nicodemos, como o jovem rico, como Zaqueu, como a mulher samaritana e tantos outros. Tem mesmo o próprio Saulo. E Jesus estava a caminho de Jerusalém quando se depara com um homem que lhe faz uma declaração e diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. E nessa de Jesus surpreender, ele não só não se deixa persuadir, ou não só se permite se entusiasmar com a declaração daquele homem, como lhe faz uma advertência. Ele diz: ora, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não pode reclinar a cabeça. Quando Jesus usa essa expressão, e aqui Lucas não diz quem era esse homem, mas Mateus vai dizer que era um escriba. Quando Jesus usa essa expressão, Filho do Homem, ele fala daquilo que qualquer judeu compreenderia. E muito mais um escriba, porque era alguém versado na lei. Quando nós vamos para Daniel, capítulo 7, do versículo 13 e 14, falando sobre essa expressão, Filho do Homem, nos diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens e todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A expressão Filho do Homem era uma expressão conhecida pelos judeus, porque apontava para o Messias, como apontava também para o seu governo, para o seu senhorio. E a resposta que Jesus dá àquele escriba
ela inicia com essa expressão: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De modo que, provavelmente, várias razões pelas quais Jesus deu essa resposta, mas provavelmente aquele homem tivesse a intenção de alcançar algum destaque quando ele pensa em surpreender a Jesus quando diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. E a resposta ela vem justamente com essa advertência: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus responde dessa forma, ele fala com propriedade, porque de fato o Filho do Homem enfrentou essas dificuldades desde o seu nascimento, quando parece pedir emprestado um lugar para nascer, quando de fato não haveria lugar para se hospedar. Jesus nasce em um lugar que era pertencente aos animais. Ora, quando ainda criança, viveu também como um fugitivo, tendo que ir para o Egito por sofrer perseguição de Herodes. Momentos antes dessa resposta que ele dá a esse escriba, ele manda, aqui nos versículos antes, ele manda mensageiros para que lhe preparassem lugar nesse interim onde ele estava até chegar a Jerusalém, para que lhe preparassem pousada, lhe preparassem lugar. E quando numa aldeia de samaritanos, e quando percebem que eles decisivamente estavam com a afeição de quem ia a Jerusalém, ou seja, de que de fato eram judeus, lhe negaram hospedagem. Tanto que os discípulos disseram: Jesus, queres que peçamos que desça fogo do céu e consuma todo esse povo? E ele repreende e disse: não sabeis de que espírito sois. Então, quando Jesus diz: olha, as raposas têm seus covis e as aves dos ninhos, os aves dos céus, seus ninhos, ele está falando de fato com propriedade. Era alguém que de fato não tinha onde reclinar a cabeça, alguém que foi rejeitado. E isso nos ensina muito que ser um discípulo, um seguidor de Jesus, nem sempre nos trará lugar de destaque, nem sempre nos trará facilidades, como o evangelho fácil que nós temos ouvido, um evangelho que promete prosperidade, que promete bonanças, que é o contraste de toda dificuldade que alguém possa encontrar. E provavelmente a resposta que Jesus dá a esse escriba seja sondando, óbvio, o seu coração. Jesus viu que ele não sabia o que estava pedindo, até porque ninguém seria capaz de experimentar o cálice
que estava preparado para ele. Ser um discípulo de Jesus implica em sacrifício. Note que mais à frente, quando Jesus, do capítulo 10, vai dizer que depois disso o Senhor designou outros 70. E olha as recomendações que Jesus faz para aqueles a quem ele os arregimenta. O versículo 3 diz o seguinte: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permaneceis na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador de seu salário. E aí ele vai falar sobre as peculiaridades, as dificuldades que ser um seguidor de Jesus lhe impõe. Então, envolve, irmãos, sacrifício. Ser um discípulo de Jesus, de fato, envolve sacrifício. E segue, versículo 59 diz: A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os seus mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui nós podemos compreender, irmãos, quando Jesus diz: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, ele está fazendo uma referência a morto espiritual, espiritualmente falando. Até porque o morto não pode sepultar a ninguém. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É uma resposta tanto que dura, ríspida. Até porque ele não disse que não seguiria, né? Ele pediu para que fosse sepultar o seu pai. Provavelmente aqui, irmãos, o seu pai ainda estava vivo. Havia um costume de que os filhos, e principalmente o primogênito, não saía de casa antes de sepultar o seu pai. Alguém interpreta que provavelmente o pai dele estivesse morto e ele precisasse sepultar, mas ainda assim a resposta teria sido ainda mais dura, porque o que se espera, né, pelo aspecto da piedade, é que os familiares e principalmente os filhos sepultem seus pais. E quem, né, já sepultou o seu pai sabe o sentimento, o quanto que isso mexe, quanto que isso está arraigado como um dever.
Jesus é radical quando ele diz: olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, prega o reino de Deus. E aqui, irmãos, Jesus não está desprestigiando o cuidado com os nossos familiares. Até porque é mandamento do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja prolongado os teus dias de vida aqui na terra. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo faz uma severa advertência para aqueles que desprezam esses cuidados, quando diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando Jesus diz: olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, ele está ensinando, mostrando que aquele que de fato se coloca na condição de ser um seguidor, de ser um discípulo de Jesus, precisa entender quão grande é essa missão, quão grande, quão sublime é essa obra, de modo que, comparada a questões que nós julgamos valiosas, e de fato são, quando nós comparamos com questões nobres, e de fato são, cuidar, sepultar os seus familiares, cuidar da família, são questões nobres. Aqui ele não faz uma alegação parecida com aquela justificativa que nós vemos nos evangelhos, esfarrapada, quando diz: olha, eu comprei uma junta de bois e eu preciso experimentá-la, eu comprei uma terra e eu preciso medi-la. E nós vemos que ninguém compra uma junta de bois sem que antes a experimente. Ninguém compra tantos alqueires de terra sem que antes meça. Mas aqui, esse homem, esse alguém a quem Jesus diz: segue-me, ele diz: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. É uma justificativa nobre, mas Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, há tarefas aqui que os mortos espirituais podem executar, mas essa obra para a qual o Senhor nos chama, nos arregimenta, só aqueles que nasceram de novo, só aqueles que não estão mais mortos espiritualmente, é quem pode fazer. É nesse sentido que Jesus adverte aquele a quem ele chama para seguir. Ou seja, isso envolve renúncia. Muitas vezes nós teremos que renunciar. Ser um discípulo de Jesus nos impõe isso. Renúncia. E Jesus Cristo é o modelo, é o padrão disso. Quando ele abre mão de muitos privilégios,
seu senhorio, da sua glória, para morrer em nosso lugar. Versículo 61 diz: a outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Irmãos, esse texto se assemelha ao texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 20, quando o profeta Elias joga o seu casaco sobre Eliseu, e ele compreende que Elias estava chamando, e ele disse: deixa-me primeiro me despedir dos de casa. E Elias disse: vai, mas volta logo. E aqui nós vemos mais uma resposta dura, uma resposta radical, uma resposta ríspida, de modo que a gente pode até julgar por falta de compreensão. E de fato Eliseu vai, se despede dos seus e volta e segue Elias, mas Jesus aqui não permite. É um texto semelhante, mas Jesus não permite. Ele diz: ora, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto ao reino de Deus. Ou seja, o que podemos compreender, irmãos, nesse paralelo? É que onde Elias permite que Eliseu se dispersa dos seus e volte, assim como esse discípulo, possível discípulo, provável discípulo, ele pede para se despedir, era um pedido menor até do que o segundo, porque quando se pedia para sepultar o seu pai, se compreende que o pai ainda estava vivo e, como eu falei, não se saía de casa antes de sepultar o pai. Havia um costume também que, mesmo quando alguém morria, esse sepultamento perdurava por um ano, esse luto perdurava por um ano, de modo até que colocava o corpo em um lugar e depois de um ano em um lugar provisório, depois de um ano colocava em outro. E aqui ele só pede para se despedir dos seus. Mais uma vez, ele não disse que não seguiria, até porque é ele quem se prontifica: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir de casa. E a resposta foi, ou seja, para um bom entendedor, a resposta foi não. Aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Ou seja, isso nos mostra que a obra de Jesus é superior à obra de Elias. Elias permitiu, Jesus não. Isso nos ensina sobre prioridade. Ser discípulo de Jesus envolve prioridade. Note que ele diz: permite primeiro. Nenhuma obra, por mais
importante que seja, pode tomar a primazia do reino de Deus. E quando eu digo isso, irmãos, eu digo com coração devedor, porque nós sabemos disso, nós compreendemos isso, e muitas vezes nós não priorizamos. Nós sabemos, mas nós muitas vezes não fazemos. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E diante, irmãos, esses três personagens, diante desse diálogo, o que mais nós podemos aprender sobre esse texto? Eu gostaria de apontar três questões que nós podemos extrair para a nossa compreensão, para a nossa autoexortação. Em primeiro lugar, diante desse encontro surpreendente com Jesus, como eu falei, Jesus não surpreendia só as multidões, mas surpreendia a todo aquele a quem teve a oportunidade de conversar com ele, de fazer uma pergunta, fazer um questionamento, de tirar uma dúvida. Em primeiro lugar, nós compreendemos que se dependesse do homem, ninguém estaria apto ao reino de Deus. Essa é a primeira compreensão que nós podemos extrair. Se dependesse do homem, ninguém estaria apto ao reino de Deus. Essa obra, irmãos, como eu falei, ela é muito grandiosa para vir da iniciativa humana. Note que nós temos aqui três personagens. Um disse: seguir-te-ei, Senhor, incondicionalmente, por onde quer que fores. E outro disse, outro tem o privilégio de ser chamado por Jesus. Quando Jesus disse: segue-me, e ele disse: deixa primeiro sepultar o meu pai. Outro disse: seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Note que se dependesse da iniciativa, da predisposição do homem, ninguém estaria apto, porque o primeiro parece ter agido precipitadamente, parece ter agido pela emoção. E quão enganoso, irmão, é o coração do homem. Quando nós olhamos para esse texto, não nos cabe e não nos coloca numa condição confortável de acusar. Porque quantas vezes nós fazemos confissões, quantas vezes nós fazemos declarações e não as cumprimos? Quantas vezes nós somos chamados e nós criamos justificativas, escusas,
Então, irmãos, no que dependesse do homem, ninguém estaria apto. Até porque nós podemos até dizer quão difícil é essa missão. Porque essas imposições de Jesus sobre esses, como pré-requisito de um seguidor de Jesus, elas são difíceis. Que se não for a graça de Deus, não há quem o siga. Como disseram os discípulos, duro esse discurso. Mas quando a graça de Deus, quando a irresistível graça de Deus, ela nos regenera, ela toca no nosso coração, nós podemos até titubear, nós podemos até vacilar, como de fato vacilamos. Como de fato fraquejamos muitas vezes, mas no tempo oportuno, no tempo do Senhor, nós diremos: aqui estou eu. Mas isso não é uma obra humana, isso é obra da graça salvífica. Isso é obra da graça. Porque quando Jesus diz, ora, deixa os mortos enterrar, sepultarem os seus próprios mortos, quantos testemunhos, irmãos, nós já ouvimos de pessoas que renunciaram, pai, mãe, filhos, e seguiram a Jesus. Quantos não entregaram a sua própria vida? Vemos o caso de Estevão, dos discípulos, e aqui nos coloca em pé de igualdade. Todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a vacilarmos, porque foi assim com os discípulos. Momentos antes de Jesus ser crucificado, não achou um sequer que orasse com ele. Em momentos antes da crucificação, o único que esteve mais perto foi o que ficou de longe e negou Jesus Cristo por 3 vezes. Mas a graça irresistível, a graça eficaz, fez com que todos se reconciliassem com o Senhor. De modo que quando Jesus pergunta a Pedro pela 3ª vez se Pedro de fato o amava melhor, a resposta era tão verdadeira que ele não encontrou palavras. Senhor, tu sabes. Em segundo lugar, irmãos, o que nós podemos compreender é que é o próprio Jesus quem chama e quem comissiona. Segue-me é uma ordem,
Não são, irmãos, as nossas declarações que nos tornam aptos, e nem são as nossas justificativas que nos impedirão de realizar aquilo para o qual nós somos designados. É Ele quem determina. Note que se dispõe: seguir-te-ei por onde quer que fores. E a esse Jesus viu que ele não estava pronto. As raposas têm seus covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, você não está pronto ainda. Ou pelo menos Jesus disse: olha, tudo bem, agora entenda o que você está pedindo. Até porque o que podemos compreender aqui é que aqueles a quem Jesus conversou, era alguém que já havia sido transformado, porque Jesus não chama ninguém para a sua obra sem que não seja transformado. Então diz: seguir-te-ei, e Jesus disse não. O outro, terceiro diz: seguir-te-ei, mas deixa primeiro despedido de casa. Mas só um que o Senhor disse: segue-me. Então é o Senhor quem chama, é o Senhor quem comissiona. E terceiro e último lugar, irmãos, é uma obra que requer esmero e dedicação. Versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A figura do arado denota isto. Quem já viu, eu acho que nós não estamos num contexto tão alheio que não tenha visto, né, um arado. É uma peça de ferro pesada em que você atrela a um animal, e a força é a do animal, mas a eficiência, a qualidade do serviço requer o seu esmero, a sua dedicação, o seu cuidado, de modo que, se você olha para trás, você sai do trilho, você sai da linha. O sucro da terra vai ficar, e isso vai comprometer, obviamente, a plantação. Então, é uma obra que requer esmero. Quando Jesus disse: ora, nada pode tirar o cuidado, a dedicação, o esmero dessa obra, dessa tarefa sublime. Não pode ser feito, irmãos, do nosso jeito. Ela tem que ser feita como de fato o Senhor determina que a façamos. Porque essa obra, nós não somos detentores, donos, somos apenas servos. Somos arregimentados
para assim fazer. De modo que, se nós fizermos de qualquer jeito, certamente contaremos com a reprovação do dono da seara. Como ele mesmo diz aqui no versículo 2 do capítulo 10, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, que Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, nos ajude não só na compreensão desses ensinamentos, mas acima de tudo na aplicação. Mas, por mais difícil que seja, nós sabemos que Deus, na sua infinita graça, Ele nos capacitará para tal obra, porque é Ele quem chama e é Ele quem nos arregimenta para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, irmãos. Gostaria de orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome por tão grande obra, louvamos o Teu nome por tão grande salvação. Louvamos o Teu nome porque essa obra fora almejada pelos anjos, mas o Senhor, de forma graciosa, a nós nos confiou. De modo que nós reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos que muitas vezes nos excusamos, de modo que nós queremos te pedir perdão, ó Pai, pelas vezes que nós, mesmo compreendendo as verdades necessárias que implicam ser de um seguidor, de um discípulo do Senhor, mas nós cremos que o Teu chamado é eficaz e o Senhor nos capacitará e nos dará força para cumprirmos a Tua ordem, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.